Quero convidar você, aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmos 138. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Atentaste-me, fortalecendo-me a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor seja excelso, atenta para os humildes, mas o soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Ó Senhor, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampararás as obras de tuas mãos. Amém? A minha oração é que o Senhor possa falar mais uma vez conosco, através de sua palavra, através de nós. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estamos no Salmo 138, um salmo de louvor e de adoração da parte de Davi. E eu queria meditar sobre os versos desse salmo no meio dessa realidade que nós estamos vivendo e lembrar a mim e a você que nós ainda precisamos dar graças a Deus pela fidelidade, porque Ele não mudou. No verso 1, Davi inicia o seu salmo dizendo assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. A primeira coisa que Davi faz é reconhecer que ele precisa cantar louvores a Deus. A primeira coisa que Davi percebe é: eu preciso reconhecer a Deus, eu preciso reconhecer quem Deus é, eu preciso reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus com todo o meu coração. E uma vez que Davi já reconheceu a fidelidade de Deus com seu coração, ele já reconhece na sua interioridade, ele já reconhece na sua pessoa, o seu íntimo já reconhece quem Deus é, ele diz no verso 1, cantarei louvores a ti, na presença dos deuses. Os deuses na antiguidade, os deuses no período bíblico, eles eram representantes de nações. Cada nação tinha um Deus ou mais de um Deus que representava a sua fé, a sua tradição e protegia aquele povo. Israel, eles eram tementes a Javé. E quantas vezes Israel se dobrou a Baal, Moloque ou outro Deus, e o Deus Jeová, o Deus verdadeiro, condenou isso, porque eles deveriam adorar o único Deus verdadeiro. Mas as outras nações, haviam outros deuses, e os povos, eles recorriam a esses deuses para orar pelos tempos, orar pelas circunstâncias, orar pela colheita, pedir a bênção sobre um casamento, oferecer sacrifícios. Os deuses simbolizavam as nações, os deuses simbolizavam os domínios da terra. Olha que interessante, Davi está dizendo: eu reconheço a Deus no meu coração, eu reconheço a Deus na minha intimidade, eu reconheço a Deus na minha interioridade, mas eu vou manifestar isso a todos os povos, eu vou manifestar isso a todas as gentes, eu vou falar quem Deus é e louvar a esse Deus na presença de todos os deuses. Em outra palavra, Davi está dizendo: aquilo que está no meu coração, a minha fé, fé que está sustentada na minha interioridade, no meu íntimo, eu vou colocar para fora, eu vou exteriorizar, eu vou trazer à tona, eu vou mostrar para todos à minha volta, para todos os povos, para todos os deuses, o Deus a qual eu louvo. E aí nós nos lembramos da palavra que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Davi está nos fazendo um convite nesses salmos: reconheça quem Deus é na sua interioridade, mas coloque isso para fora.
exteriorize, não importam as circunstâncias, não importam as realidades. Testemunhe no meio da sua casa, no meio dos seus amigos, na sua internet, nas suas redes, nos seus contatos. Cante a Deus quem Ele é. Coloque para fora a fé que está arraigada no teu coração. No verso 1, e aí ele continua os Salmos e vai para o verso 2. Inclinar-me-ei para o seu santo templo, e o louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo nome. E aqui tem algo muito interessante. Davi, ele fala sobre o tabernáculo. Ainda não havia um templo. O templo quem constrói é seu filho Salomão, mas já havia um tabernáculo, já havia uma arca da aliança, um local onde a presença de Deus habitava. E Davi diz, eu vou virar para esse local, onde Deus habita, e vou me inclinar para orar. Por quê? Porque grande é a tua benignidade, a tua verdade, e você engrandeceu a tua palavra sobre todo nome. Aqui tem um segredo, e a Bíblia ela tem algo muito interessante, que ela auto se completa. Eu quero chamar a tua atenção agora para um segredo que tem aqui. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11. Um hino cristológico da igreja primitiva que Paulo coloca no texto sagrado da Bíblia. E ele diz algo importantíssimo em Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, sentimento de atitude, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado em forma de servo, como homem, humilhou-se, tomando a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, lhe dando o nome que está sobre todo nome, para que sobre os céus e a terra, e embaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, do 5 ao 11. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Jesus Cristo recebeu um nome dado por Deus que é sobre todo nome. E o salmista está dizendo muitos anos antes que a palavra é esse nome que está sobre todo nome. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é o verbo que se encarnou? É Jesus Cristo, o nosso Senhor. O salmista está dizendo, eu vou me inclinar para o templo, porque a palavra de Deus está sobre todo nome. Quem é essa palavra que ele se inclina? É Jesus Cristo, o verbo de Deus, a sabedoria de Deus, o logo de Deus que se encarnou. E aqui tem um segredo espiritual que eu preciso dividir com você. Toda palavra que Deus fala se materializa. Toda palavra que Deus profere acontece. Pastor, como você pode dizer isso? Porque a palavra de Deus se materializou na pessoa do homem Jesus Cristo. Jesus de Nazaré existiu, viveu aqui na terra e ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é o ensinamento de Deus, ele é a encarnação da verdade de Deus, ele é a encarnação da sabedoria de Deus, e ele se humilhou, morreu numa cruz, mas Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é esse nome que está acima de todo nome, é a palavra, é Jesus Cristo, é ele que o salmista se dobra, é ele que eu e você nos devemos nos dobrar e nos humilhar. A palavra, um nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verso 3, no dia em que eu clamei, me escutastes, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Olha que interessante, no dia em que eu clamei. O salmista, se você prestar atenção bem, ele está numa ambiência de adoração. Ele está numa circunstância, numa realidade de adoração a Deus. Ele está ali pronto com o seu coração a adorar. Ele vai adorar diante de todas as testemunhas. E ele está se inclinando para o templo porque é onde está a palavra. E é Jesus Cristo que nos dá acesso a Deus. Lembra da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5? Deus, Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, é o mediador entre Deus e os homens. Então olha que interessante, ele está olhando para o templo, ele está olhando para a presença de Deus através da palavra, de uma palavra que é sobre todo nome. E agora que ele está nessa ambiência de adoração, ele vai orar, ele vai se entregar.
E ele fala no verso 3, no dia em que clamei, você me escutou. O louvor do salmista, o que ele coloca para fora, é um louvor com clamor. É uma oração de quem grita. E eu já falei aqui algumas vezes para a nossa igreja, já preguei sobre isso algumas vezes. Aquele que clama, está exclamando que quer fugir de uma dor. Você já viu alguém doente? Já viu alguém acamado? A pessoa está doente, está machucada. O que ela faz? Ela geme, ela urra, ela sente dores. O clamor é um grito de esperança à vida, de alguém que não aguenta mais a dor. A dor simboliza a morte, as circunstâncias passageiras, o nosso corpo mortal. O clamor é um grito de esperança à vida. Quando nós clamamos, nós estamos dizendo para a vida que estamos morrendo e queremos sair da morte e voltar para a vida. É isso que faz quem clama. Nós gritamos, eu não aguento mais a dor, eu quero uma liberdade da dor, eu não quero morte, eu quero vida. Quando nós oramos a Deus com clamores, meus irmãos, nós estamos dizendo, eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais morrer, eu quero a vida de Deus, a vida abundante de Jesus Cristo. É isso que o salmista está dizendo aqui. No dia em que clamei, você me escutou. A vida me ouviu. Deus me percebeu. Ele olhou para mim, ele me percebeu. E ele me fortaleceu. E fortaleceu a minha alma. Todos os reis, verso 4. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem a palavra da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Muito interessante esse texto. Todos os reis da terra louvarão o Senhor quando ouvirem a palavra de tua boca. Como nós falamos ainda há pouco, a palavra, o verbo, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. O texto está dizendo que quando todos os reis da terra, quando todos os gigantes, quando todos os principados, quando todos os principais da terra ouvirem a voz de Jesus, ouvirem a voz do Senhor, ouvirem a soberania de Deus, todos eles o louvarão, todos eles o reconhecerão. E eu lembro de Romanos, capítulo 14, versículo 11, que diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que o salmista está dizendo. Eu estou aqui num ambiente de adoração, num ambiente de oração, estou reconhecendo diante das pessoas o que está no meu coração, estou clamando, eu clamo através da palavra, eu chego à presença de Deus que está no tabernáculo através da palavra, através de Jesus, e toda oração é um diálogo, toda oração é uma conversa. Preste atenção nisso, você que está me ouvindo agora. Toda oração, meu irmão, não é um monólogo, é uma conversa, é uma troca. Como eu gostaria de estar conversando agora com vocês, vocês sentaram aqui nesses bancos e eu podendo olhar para o rosto de vocês. E orar a Deus é uma troca, é uma conversa. Mas pastor, eu só falo. Preste atenção. Quem foi que te ensinou a orar? Foi Jesus, foi a palavra. Quem é que leva a fé até você para você orar? É a palavra. Quem é que ora por você com gemidos inexprimíveis? É o Espírito Santo. E ele vem através da palavra de Jesus. Então, sempre que eu e você vamos orar a Deus, Deus já falou conosco antes. Por isso é uma troca. Por isso a oração é um diálogo. Sempre que nós entramos na ambiência da oração para falar aquilo que está na nossa interioridade, Deus já falou conosco antes através da sua palavra. Esse é o convite de Deus. É um convite ao diálogo. É um convite à conversa. Quando Deus te convida para orar, Ele já está falando com você. Ele não quer só ouvir, Ele quer falar com você também. E aí o salmista está orando, está conversando com Deus e ele percebe algo imprescindível. Quando não só eu, mas todo mundo começar a ouvir essa palavra, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como está em Filipenses 2 e como está em Romanos 14, 11. Porque a palavra, meu irmão, um dia vai ser assumida e confessada por todas as gentes. Um dia essa palavra aqui,
quando ela retornar, na sua segunda vinda, todas as gentes vão ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí não importa, meu irmão e minha irmã, se é poderoso ou se não é, se é rei, se é governador, se é presidente, se é juiz estadual, se é juiz municipal, se é juiz federal, não importa o título, não importa a graduação, não importa a especialização, se é mestrado, se é doutorado, se estudou nos Estados Unidos ou no Brasil, ou se fez alguma pós-graduação ou é PhD, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e toda língua inclui os reis da terra. Toda língua inclui todos os reis da terra. Aleluia! Glórias a Deus. Verso 5: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Reconhecimento. Verso 6, olha que interessante esse verso agora. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas o soberbo, ele conhece de longe. E aqui, meu irmão, tem algo muito interessante para a gente ler. Leio Isaías, profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, ouça isso com atenção. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. É Deus quem está falando. Olha que interessante. Deus está falando através do seu profeta. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que texto interessante que está de acordo com Salmos. Deus, que é santo, habita no lugar santo, habita no lugar alto, mas também habita com os abatidos, com os contritos e com os humildes. Isso me lembra Jesus, em Mateus capítulo 5, no versículo 3, o sermão do monte, que ele diz o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo aquele que é humilde diante de Deus, todo aquele que é contrito diante de Deus, todo aquele que se humilha diante de Deus, que se abate diante de Deus, Deus que está lá nos céus, no seu santuário, no seu trono, no seu reino, desce e habita junto com aquela pessoa, naquela ambiência de adoração, naquela ambiência de clamor, de abatimento, de humildade. Deus não fica somente lá no seu trono, Deus não fica distante de nós, Deus não fica distante dos seus. Ele é santo, Ele é grande, Ele é exaltado, Ele é poderoso, Ele habita na sua majestade, Ele está sobre todos os reinos, Ele domina sobre todas as coisas. Mas quando o salmista se abate, quando ele entra na ambiência da adoração, ele se humilha, ele coloca o seu coração contrito, ele coloca o seu coração abatido, ele é pobre de espírito, ele recebe junto disso o reino de Deus, ele recebe a presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você ora a Deus com o teu coração contrito, se você ora a Deus com o teu coração humilhado, se você ora a Deus com o teu coração arrependido, se você clama a Deus reconhecendo quem Deus é, na sua soberania, no seu domínio, e entregando todo o controle a Ele, eu quero te dizer, você é herdeiro do reino dos céus. A presença de um Deus santo está aí no teu quarto, está aí na tua casa, está com você, porque quando nós chegamos com o coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Deus olha para o nosso coração lá dos céus e desce e habita com o abatido e com o humilhado, com aquele que se quebranta. Mas o texto não acaba aí. O texto tem uma segunda parte. Ele diz: mas o soberbo, Deus os conhece de longe. E aí eu lembro da carta de Tiago no capítulo 4, no verso 6. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sabe quem é um soberbo?
É aquele que Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, que chegaram 2 homens no templo, e a gente já conversou aqui na igreja sobre esse texto. Chegaram 2 homens no templo para orar. E estes 2 homens, um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu, ele disse o quê? Obrigado, Senhor, porque eu sou bom, eu sou respeitável, eu mando bem, eu faço tudo certinho na minha religião, eu não sou esse miserável aqui. O publicano, ele fazia o quê? Batia no peito, esmurrava o seu peito e pedia misericórdia, pedia a graça de Deus. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 saíram justificados? Qual dos 2 saíram bem diante de Deus, lavados com a presença de Deus? Porque o fariseu, o soberbo, o que sabe fazer, o que é bom, a Bíblia diz que Deus resiste, que Deus é contrário, que Deus vai de encontro a essa pessoa. E o salmista está dizendo agora que Deus o conhece de longe. O humilde, o arrependido, o contrito, Deus habita. O soberbo, o vaidoso, o bonzão, Deus o coloca para longe. Quem é você hoje, meu irmão? Quem é você na ambiência da adoração? No ambiente da oração? No espaço de Deus, onde você se achega para conversar com Deus, para se arrepender, para entregar o teu coração, você coloca Deus contra a parede? Como quem diz, você tem que fazer, porque eu sou bom, porque eu sou obediente? Ou você chega com o coração arrependido, quebrantado, contrito? Esse Deus não despreza. Verso 7. Andando eu no meio da angústia, tu me vivificaste, ou me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Olha que interessante. O salmista, ele fala algo existencial, da realidade da vida. Andando eu no meio da angústia, existência, vida. Andando eu, estou vivendo, estou caminhando e eu posso passar por um momento de angústia. Todo cristão pode passar por um momento de angústia. Todo cristão pode passar por dias de angústia. Todo cristão pode passar por depressão, por doenças psicológicas, por doenças neurais. Todo cristão pode enfrentar enfermidades. Todo cristão está enfrentando o coronavírus e a quarentena. Passando por dias de angústias, o Senhor me revivifica. O Senhor sopra o teu espírito de vida dentro de mim. O Senhor anima a minha fé, renova a minha esperança, me enche de fôlego, me faz olhar para o teu santuário, me faz olhar para a tua presença e querer continuar caminhando. Talvez você que está me ouvindo agora, ou você que vai me ouvir nessa gravação, esteja vivendo dias de angústias. Talvez você esteja passando um momento de angústia no seu casamento. Seu casamento é briga, é confusão. E parece que vocês estão a ponto de se separar, um não suporta mais o outro. Deus ainda tem vida nova para trazer para o teu lar. Ou talvez você esteja sem esperança, sem ver um futuro, por causa de uma quarentena, de uma pandemia, e entra mês e sai mês e parece que nada muda. E os políticos estão brigando, e a economia, e as pessoas perdendo o emprego, e você está vivendo dias de angústia. O Espírito do Senhor pode revivificar você, meu irmão. Se agarre na presença de Deus, olhe para o templo, para o santuário, em outras palavras, olhe para a presença de Deus, por meio da palavra que é Jesus Cristo. Coloca um coração quebrantado, entrega o teu coração ao louvor, confessa a Deus diante de todos, e Deus vai revivificar a tua fé, esperança, ânimo e fé para você e para a sua casa agora, meu irmão e minha irmã. Se encha de esperança. Lava o seu rosto, anima de novo, coloca uma roupa de sair dentro da tua casa mesmo, faz um jantar diferente, faz alguma coisa para renovar, liga o teu som bem alto, dança aí dentro do teu quarto, dança na tua sala, bota um filme para ver, reúne a família, faz pipoca, compra comida, liga para alguém, conversa. Coisas da vida, se anima, meu irmão e minha irmã, a vida não acabou. É verdade que nós estamos passando por momentos de angústia, é verdade que há dias de angústia, mas nós podemos fazer o seguinte também, trazer à memória
tudo aquilo que nos dá esperança. Que tal lembrar de janeiro ou de fevereiro, em que estávamos aqui na igreja, em que passeávamos, estávamos vivendo o verão, a gente ia à praia, ia à piscina, se divertia, estava com amigos. Agora, a gente está no inverno. É verdade, é um inverno tanto da realidade física, tanto da realidade biológica, tanto da realidade do cosmos, onde o Brasil está passando por um inverno, e também um inverno existencial, uma tristeza, um medo, um frio, uma solidão, mas os dias de angústia serão vencidos, os dias de angústia serão passados, porque o Senhor é quem nos revivifica. Creia nessa palavra, meu irmão. Agarre-se a essa palavra, agarre-se a essa esperança. Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Deus te renove nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Verso 8. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desamparas as obras da tua mão. Aleluia. Olha o que o salmista está dizendo. A tua benignidade, a tua bondade, o teu amor é para sempre. Não acaba. Você está entendendo isso que eu estou falando para você? Melhor, você está entendendo o que a palavra está dizendo para mim e para você? A bondade de Deus, o amor de Deus, a benignidade de Deus é para sempre, é inesgotável. Não desamparas as obras da tua mão. Em outras palavras, Ele não abandona, Ele não sai fora, Ele não vira as costas, Ele não esquece, Ele não deixa para lá. Ele não deixa como está. Ele não finge que não vê. Ele não abandona as obras de suas mãos. Como diz as Escrituras, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Sabe por que Deus é fiel para cumprir até o final? Sabe por que Deus não abandona a boa obra? Sabe por que Deus não abandona aquilo que Ele começou? Porque a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor é para sempre. É para sempre. Não é porque nós estamos passando um momento de incerteza, não é porque estamos passando um momento de insegurança que nós vamos desistir. Não é porque estamos passando um momento de medo, de desemprego, de calamidade, de enfermidade, de mortes, que Deus abandonou a sua obra. Não é porque os cultos são EAD, não é porque os cultos são à distância, por meio desse aparelho, e vocês não estão aqui comigo, que Deus abandonou a sua obra. Deus não esqueceu da sua obra, Deus não abandonou a sua igreja. Ele continua fiel, Ele continua fiel à sua palavra. Ele continua fiel à sua promessa, Ele continua fiel à sua benignidade, Ele continua fiel ao seu amor, à sua misericórdia. O seu nome é amor, porque essa benignidade e essa bondade vai durar para sempre, e sempre, e sempre. Por isso eu quero te convidar nessa noite, vamos dar graças ao Senhor pela sua fidelidade, a sua fidelidade à sua palavra. Eu sei que é isso. A gente olha em volta, meu irmão e minha irmã, e os dias são de angústia. Os dias são de desespero, de medo e de dores. Mas a palavra do Senhor é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu quero que você se encha de ânimo nessa noite. Se encha de esperança. Coloque o teu coração firme como o salmista. O confesse diante de todos. Olhe para a presença de Deus. Chegue na presença de Deus com louvor e coração através da palavra. Entenda que aqueles que não reconhecem um dia irão reconhecer. Lembre-se que é a palavra que nos convence, que nos permite orar. E entregue um louvor e adoração mesmo nos dias de angústia e de sofrimento. Porque Deus olha para o teu coração humilde, para habitar com o teu coração
E aos soberbos, ele olha de longe. Entrega um louvor, entrega as graças a Deus, entrega as adorações ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha uma semana de boas notícias, que você tenha uma semana de alegria, que você tenha uma semana de família, de surpresas de Deus, que Deus abençoe você de maneira que te surpreenda essa semana, e que você possa ligar para os seus amigos, ligar para os seus amigos da igreja ou de outro local, ligar para os seus pastores e testemunhar. Liga para mim, me conta o que Deus está feito na tua vida. Me manda uma mensagem: pastor, Deus me abençoou, Deus falou comigo através daquela palavra, eu estou vivendo tal coisa, conta para mim, renova a minha fé, renova a fé dos meus irmãos, renova a fé dos irmãos dessa igreja. Conte para o mundo o que o Deus que você serve tem feito na tua vida. Que Deus te dê uma semana de bênção e de paz. Vamos orar e depois vamos adorar o Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós oramos a Ti agora pelo nome de Jesus, te pedindo: Senhor, renova a nossa fé nos dias de angústia. Renova a nossa fé nos dias de dor. Olha para nós com um olhar de misericórdia. Olha para nós com um olhar de benignidade, de amor. Nós somos pecadores, Senhor. Nós temos muitos pecados. Nós somos miseráveis. Não somos dignos da Tua presença. Mas pela Tua misericórdia nós te confessamos como nosso Senhor, diante de todos, porque Tu reinas sobre todos e a Tua palavra não mudou. Nos alcança, Deus. Cremos que o Senhor ainda vai agir na Tua obra ao longo dos anos. Por isso nos renova nessa noite. Nos dá uma semana abençoada. Uma semana de boas notícias, de boas surpresas. Nos surpreenda, Senhor. E nós te daremos a honra, a glória, o louvor e a adoração, como damos agora e sempre. No nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.